A tecnologia de inteligência artificial é relativamente nova, altamente controversa e ainda está em evolução, mas já é acreditada por ajudar em um dos casos mais infames dos Estados Unidos quando auxiliou nos testes de genealogia. Isso levou à captura do assassino do Estado Dourado. O assassino do Estado Dourado é um dos serial killers e estupradores mais prolíficos dos Estados Unidos. Seus crimes começaram em 1973, quando ele era conhecido como o Saqueador de Visalia, chamado assim porque roubava cidadãos na cidade de Visalia, Califórnia. Durante as invasões, ele matava animais de estimação, vandalizava móveis, espalhava roupas íntimas e roubava itens sem grande valor. Ele costumava deixar itens valiosos à mostra. Ele gostava de roubar moedas históricas, brincos soltos, medalhões, armas e munição. E ao longo de cerca de 20 meses, ele cometeu até 120 furtos, além de um assassinato. Mais tarde, após a prisão de um deles, Joseph D'Angelo, embora os investigadores tenham observado que não há evidências de DNA ligando-o a essas cenas de crime, eles acreditam firmemente que ele é o responsável. D'Angelo também foi acusado, naquela época, do assassinato de Claude Snelling, um professor de jornalismo de 45 anos que foi morto a tiros em uma invasão domiciliar realizada por D'Angelo. Ele admitiu o assassinato em 2020, entre 1970 e 1979, o saqueador de Visalia se transformou no estuprador da área leste. Nessa época, ele morava em Sacramento, Califórnia, e frequentemente atacava mulheres em áreas como Carmichael, Citrus Heights e Rancho Cordova. Seu modo de agir inicial, na época, era rondar bairros de classe média após o anoitecer, procurando por mulheres que estavam sozinhas em casas térreas. Ele preferia invadir casas que ficavam próximas a áreas de mata aberta, o que lhe permitia escapar e se esconder com mais facilidade depois. Investigadores notaram que várias vítimas eram invadidas dias antes do estupro, como se estivesse reconhecendo antes de escolher um alvo. Às vezes, durante essas invasões, ele destrancava janelas, descarregava armas e deixava amarras preparadas para uso futuro. Tudo em uma preparação cuidadosa para cometer crimes hediondos. Além disso, ele era conhecido por ligar para suas potenciais vítimas, às vezes meses antes, para que pudesse entender melhor a rotina diária delas. Em certo momento, D'Angelo mudou sua abordagem e passou a atacar casais, não mais apenas mulheres sozinhas. Isso provavelmente aconteceu devido a reportagens da mídia, que afirmavam que ele só atacava mulheres que estavam sozinhas em casa. Depois de mudar de alvo, sua rotina mudou e passou a envolver invadir uma propriedade, fazendo barulho, acordar os moradores, apontar uma luz forte em seus rostos e ameaçá-los com uma arma. Ele mandava a vítima amarrar o homem da casa antes de separá-los. Ele colocava pratos nas costas do homem para ouvir se ele se mexesse e ameaçava matar todos na casa, se eles sequer fizessem barulho. D'Angelo, então, levava a mulher para outro local antes de submetê-la a múltiplos estupros. Em 1978, uma de suas vítimas foi sua ex-noiva. Ela foi sua 37ª vítima de estupro. Ele disse: "Eu te odeio." Bonnie D'Angelo cometeu outro assassinato em 1978, matando Brian Keith Maggiore, de 21 anos, e sua esposa, Kate Lee Maggiore, de 20. Eles passeavam com o cachorro em Rancho Cordova em 2 de fevereiro, quando foram confrontados pelo estuprador. Não se sabe quais palavras foram trocadas entre o trio antes do casal fugir, mas D'Angelo os perseguiu e atirou até matá-los. Entre 1979 e 1986, D'Angelo deixou de ser o estuprador da East Area
e virou o perseguidor noturno original, um serial killer que vagava pelas ruas de várias cidades do sul da Califórnia em busca de vítimas. Ele havia se mudado recentemente para a região, e sua primeira tentativa de assassinato, nesse período, foi em 1º de outubro de 1979, ao invadir a casa de um casal no condado de Santa Bárbara. Felizmente, o casal fez barulho ao sair d'Angelo, atraindo vizinhos que ajudaram e forçaram o agressor a ir embora. Meses depois, d'Angelo faria seus primeiros assassinatos bem-sucedidos como o Original Night Stalker, matando Roberto Offerman e Deborah Manning na mesma cidade. Os assassinatos ocorreram em 30 de dezembro, e Deborah foi submetida à agressão sexual antes de sua morte, algo que era comum nos crimes do Original Night Stalker. A maioria de suas vítimas morreu por disparo de arma de fogo ou espancamento. Neste caso, em particular, os vizinhos ouviram tiros. Durante seu período de atividade, d'Angelo teria cometido mais de 51 estupros e 13 assassinatos, mas suas ações como perseguidor noturno, original e estuprador da região leste só foram conectadas em 2001 décadas após seus crimes parecerem ter cessado. O DNA confirmou que o mesmo autor foi responsável por ambos os conjuntos de crimes. Os investigadores do EAR concluíram que buscavam um jovem branco, cerca de 1,75 metros, e sapato número 41. Eles também teorizaram que ele tinha treinamento militar ou policial. Como a maioria dos crimes ocorreu nas décadas de 1970 e 80, houve pouco avanço no caso. O DNA estava apenas começando a ganhar destaque na última década, então grande parte do progresso no caso só aconteceu nos anos 2010. Em junho de 2016, o FBI divulgou novas informações sobre o caso, incluindo detalhes inéditos e retratos falados. Eles também começaram a oferecer uma recompensa de $50 mil por informações. Diversos suspeitos foram investigados e descartados com o tempo. Brett Glasp, morador de Goleta, condado de Santa Bárbara, foi um dos primeiros suspeitos nos casos originais do perseguidor noturno. Ele foi assassinado no México em 1982, antes do último crime do criminoso, o assassinato de Janelle Cruz, de 18 anos, em Irvine, em 4 de maio de 1986. Isso levou os detetives a removê-lo como suspeito. Outro suspeito foi Paul Cornfed Schneider. Schneider é um líder da Irmandade Ariana, grupo neonazista e criminoso nos Estados Unidos da América, com até 20 mil membros. Ele foi preso por vários crimes, incluindo envolvimento em tráfico de drogas e o assassinato de um delegado do xerife no condado de Sonoma em 1995. Ele é mais conhecido pela morte da jogadora de lacrosse Diane Whipple, vítima de ataque de cães em São Francisco em 2001. Os 2 cães que a mataram pertenciam a Schneider, que estava na prisão na época. Deixou os cães sob os cuidados de seus advogados, que eram marido e mulher. Durante vários assassinatos do original Night Stalker, Schneider vivia no condado de Orange, onde ocorreram os crimes. No entanto, o DNA o excluiu nos anos 1990. Outros 2 suspeitos no caso do Original Night Stalker foram Joe Alsip e Gregório Gonzalez. Gonzalez frequentou uma clínica de reabilitação de drogas que a última vítima, Janelle Cruz, também havia frequentado, e um policial disse aos detetives que Gonzalez havia confessado tê-la matado. Isso levou à sua prisão, mas as acusações foram retiradas quando um teste de DNA mostrou que ele não estava envolvido. Alsip, por sua vez, era sócio comercial do advogado de 43 anos, Lyman Smith, que foi encontrado morto em sua casa em 1980. Charlene Smith, esposa dele, 33 anos, foi estuprada e morta em casa. Um pastor que conhecia Alsip disse que, em uma sessão de aconselhamento, ele admitiu ter matado o casal. Alsip foi acusado dos crimes em 1982. As acusações foram retiradas e, em 1987, o DNA o excluiu da investigação.
No fim de 2017, autoridades usaram testes de genealogia para tentar identificar o assassino. Parentes muito distantes foram inicialmente identificados, parentes que viveram nos anos 1800. Isso permitiu aos especialistas criar várias árvores genealógicas. Neste caso, cerca de 25 árvores genealógicas foram criadas. Depois disso, usando as informações que tinham, a lista de suspeitos em potencial foi reduzida consideravelmente e, eventualmente, os detetives chegaram a um homem chamado Joseph James DeAngelo, um ex-policial da Califórnia. A genealogista Barbara Rae Venter ajudou na identificação, enquanto investigadores usaram inteligência artificial na correspondência e sequenciamento de DNA. Em abril de 2018, coletaram DNA do carro de DeAngelo. Outra foi coletada de um lenço de papel que ele jogou em uma lixeira na rua. As duas amostras eram compatíveis com as do assassino do Golden State. Joseph DeAngelo nasceu em 8 de novembro de 1945 em Bath, Nova York. Ele é um dos 4 filhos de Kathleen DeGroat e Joseph DeAngelo Sr., sargento do Exército dos Estados Unidos da América. Segundo familiares, a vida das crianças era turbulenta. DeAngelo testemunhou sua irmã, Connie, sendo estuprada por 2 aviadores em um depósito de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, na Alemanha Ocidental. Quando jovem, sua irmã Rebecca disse que ele era frequentemente abusado pelo pai durante a infância. DeAngelo recebeu seu certificado de General Educational Development em 1964 e jogou no time de beisebol da escola. A promotoria alegou depois que ele já tinha problemas na adolescência. Mostrava sinais comuns a muitos assassinos em série nessa idade, como furtos, arrombamentos e tortura ou morte de animais. Aos 18 anos, após concluir a escola, DeAngelo entrou na Marinha dos Estados Unidos da América. Ele serviu 22 meses na Guerra do Vietnã, em diversos navios. Antes de voltar aos Estados Unidos da América, ele se mudou para a Califórnia, matriculou-se na Sierra College, em Rocklin, e obteve diploma em ciências policiais. Depois, ele frequentou a Sacramento State University, onde obteve um diploma em justiça criminal. Ele fez outros cursos de pós-graduação e treinamentos policiais em Vesélia, antes de concluir um estágio no Departamento de Polícia de Roseville. Entre 1973 e 1976, ele trabalhou como policial na unidade de furtos na cidade de Exeter. Entre 76 e 79, ele trabalhou em Auburn e foi preso por furtar um martelo e repelente para cães. Segundo relatos, ele recebeu 6 meses de liberdade condicional pelo crime e perdeu o emprego. Ele reagiu à demissão furiosamente, ameaçando matar o chefe de polícia e perseguindo ele e sua família. Notavelmente, o comportamento de DeAngelo em relação às mulheres como Aarons era semelhante ao tipo de violência que ele demonstrava em sua vida cotidiana. Em 1970, começou a namorar Bonnie Colwell, estudante de enfermagem que ele estupraria em 1978 em sua casa. Mas ela terminou o namoro no ano seguinte. Devido ao abuso e manipulação dele, exigiu que ela o ajudasse a colar na prova de psicologia e, mesmo após o término, tentou forçá-la a se casar com ele, ameaçando-a com uma arma. Em 1973, ele se casou com Sharon Marie Huddle. O casal possuía várias propriedades juntos e teve 3 filhas durante o relacionamento, mas se separou em 1991. Sharon pediu divórcio em 2018, após a prisão de DeAngelo. Ela relatou que não tinha motivo para suspeitar que seu marido estivesse envolvido em algo sinistro, mesmo quando ele ficava longos períodos fora de casa. Da mesma forma, uma de suas filhas se referiu a ele como um pai perfeito. No entanto, é importante notar que nem todos na família de DeAngelo acreditavam que ele era inocente. Seu cunhado lembrava que ele mencionava aleatoriamente o estuprador da região leste em conversas nos anos 1970, o que achava estranho. Seus vizinhos também relataram vários casos de mau comportamento, como explosões de raiva e acessos de fúria. Um vizinho afirmou que certa vez
recebeu uma mensagem de telefone dele, na qual ele ameaçou trazer uma carga de morte. Tudo porque o cachorro deles latia. Ao longo dos anos, DeAngelo trabalhou em outros empregos fora da polícia, principalmente como mecânico de caminhões, função que exerceu entre 1990 e 2017, quando se aposentou. DeAngelo foi preso em 24 de abril de 2018 por delegados do xerife do condado de Sacramento. Ele foi acusado de 8 homicídios em primeiro grau com circunstâncias especiais. No mês seguinte, acrescentaram 4 novas acusações de homicídio. Ele não pôde ser acusado pelos estupros ou arrombamentos do início de sua carreira criminosa, porque o prazo de prescrição já havia expirado. Mas ele foi acusado, ao todo, de 13 homicídios e 13 sequestros. Ele se declarou culpado de todas as 26 acusações para evitar a pena de morte. Em agosto de 2020, ele foi condenado a várias prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional. Atualmente, ele está preso sob custódia protetiva na prisão estadual da Califórnia, em Corcoran, e tem 80 anos de idade. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias opiniões e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.